Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e nesse vídeo vamos resolver questões que envolvem porcentagem. E a primeira questão é a seguinte: um produto tem 5% de desconto no Pix. Comprei no Pix e paguei R$ 380. Qual o valor do desconto? Então, essa questão que envolve porcentagem e qualquer outra questão que envolve porcentagem pode ser resolvida usando regra de 3, mas também de diversas outras formas. Para você conhecer todas essas diferentes formas de resolver, no final desse vídeo a gente vai ter um compilado com 4 exercícios, 4 formas diferentes de você resolver uma porcentagem. Então vamos lá. A gente sabe que o produto tem 5% de desconto se for no Pix. Eu comprei no Pix e paguei R$ 380. Esses R$ 380 já é o valor com desconto. Então, os 380 já foi aplicado 5% de desconto. Então, a gente vai começar lembrando que o valor total do produto, sem o desconto, corresponde a 100%. Se eu tive um desconto de 5%, então esses 380, eles correspondem a 95% do valor total do produto, o valor sem desconto. Então, eu posso montar uma regrinha de 3 assim: 95% corresponde a 380, que é o valor que eu paguei com desconto, e eu quero saber o valor do desconto, então eu quero saber quanto é 5%. E aí eu coloco aqui o X. Toda regra de 3 que envolve porcentagem é uma regra de 3 direta, então basta você multiplicar cruzado aqui que você já vai chegar no teu resultado. 95, vou multiplicar com o X, 95x igual, os 5% eu vou fazer vezes o 380, então 5 vezes 380, vai ficar. Então, 95x igual a 1.900. O 95 vai passar dividindo e o x vai ser 1.900 divididos por 95, que vai dar exatamente 20. Então, alternativa letra C. Segunda questão. O aluguel de minha casa aumentou R$ 300, que equivale a 15% de aumento. Qual o novo valor? Então, vamos primeiro entender aqui as informações que a gente tem. Eu sei que em reais aumentou 300, que é o mesmo que 15%. Então, eu já sei que 15% corresponde a R$ 300. E aí, eu quero saber qual vai ser o novo valor. Então, sempre que a gente tem um aumento, eu vou analisar da seguinte forma: eu tinha o 100%, que era o valor inicial, mais o 15% que aumentou. Então, o novo valor, ele vai ser 115% em relação ao valor antigo, que é o valor antigo mais 15%. Então, tem que tomar esse cuidado quando você vai fazer um aumento. Se eu coloco aqui 100%, o meu 15%, ele vai ser calculado em cima de um valor antigo, um valor que eu não tenho. Então, eu tenho que colocar sempre que é aumento 115% para dar certo o meu cálculo. Então, a minha regrinha aqui vai ficar 15%, que é 300, e aí 115%, que é o que eu quero descobrir. Regra de 3 diretamente proporcional, é só multiplicar cruzado. Vai ficar 15 vezes x e 115 vezes 300. 115 vezes 300 é 34.500. O 15 vai passar dividindo e o resultado de x vai ser 2.300. Então, quando eu coloco aqui o 115% na minha regra de 3, eu já obtenho o resultado final com o aumento. Então, fica mais fácil do que eu descobrir qual era o valor anterior para depois somar esses 15%. Então, assim eu já consigo ter o valor final, não preciso fazer mais nenhum cálculo. Então, a alternativa aqui é a letra B. E a próxima questão é o seguinte: o aluguel da minha casa aumentou 25% e agora é R$ 2.000. Qual é o valor antigo? Então, aqui ela é o contrário da questão anterior. Eu sei quanto é o novo valor, sei quanto ele aumentou e quero saber quanto era antes. 25% é um aumento. Logo, eu posso pensar que esses R$ 2.000, que é o meu novo valor, são 100% o valor antigo, mais esses 25% que ele aumentou para obter esses 2.000. Então, 2.000 corresponde a 125%, o valor que eu tinha antes, mais 25%. E aí, como eu quero saber o valor antigo, o meu valor antigo, nesse caso, é o 100%.
né? Porque esses 25% foi calculado em cima dele. Então, 100% é o meu valor antigo e 125% é o meu valor atual. Montando a regrinha de 3, vai ficar 125%, que é 2.000, e o 100%, que é o que eu quero descobrir, que é o valor antes do aumento. Multipliquei cruzado, vai ficar 125 vezes x e 2.000 vezes 100. Então, 125x igual a 200.000. O 125 passa dividindo e o resultado final é R$ 1.600. A alternativa correta dessa questão é a letra A. Então, agora eu terminei essas questões, você pode ficar aqui no vídeo para assistir um compilado com 4 formas de se resolver uma porcentagem. Aí assim você escolhe qual prefere na hora de resolver uma questão. Oi pessoal, vou interromper rapidinho o vídeo só para avisar que agora temos uma novidade. Clube de membros com 3 níveis, diversos benefícios, aulas exclusivas e até aulas particulares. Clique em Seja Membro e conheça os detalhes. Obrigada! Existem várias formas de resolver uma porcentagem. Vamos fazer 4 formas aqui, sendo que a primeira delas é utilizando a decomposição. Então, como que seria utilizar a decomposição? A gente vai calcular porcentagens do número, no caso aqui o 180, até obter uma quantidade que seja possível determinar o 17. Então, por exemplo, 10%, 1%, 5% para obter o 17. Então, quando eu quero determinar 10% de um valor, é o mesmo que dividir o valor inteiro por 10, né? Isso vai fazer com que a gente possa cortar o último zero aqui do número. Então, 10% de 180 é 18. 1% de um número é o mesmo que dividir ele por 100, cortar 2 zeros, ou nesse caso, como eu só tenho um zero, eu corto 1 e ando com a vírgula, né? Então, 1% de 180 seria 1,8. Como eu quero 17, se eu tivesse 5%, me ajudaria bastante. Então, 5% é a metade de 10%. Então, se 10% é 18, 5% vai ser 9. E eu poderia somar esses valores até conseguir obter o 17, né? Ficaria 10% mais 5 mais 1 mais 1. Isso aqui é a porcentagem. Como 10% é 18, 5% é 9, mais 1,8, mais 1,8. Então, essa é uma forma de calcular 17%. Eu vou somar tudo isso, que vai resultar 30,6. Então, esse cálculo aqui do 10%, do 5%, me ajuda quando eu preciso fazer ali um cálculo mental de uma porcentagem mais básica, 20%, 30%, 35%, então eu consigo fazer esse cálculo mental de forma mais rápida. A segunda forma seria utilizando a fração. Então, como eu falei ali na explicação, a porcentagem vem de uma divisão e eu sempre posso representar na forma de fração. Então, o 17% pode ser representado como 17 sobre 100. E se eu quero calcular 17% de 180, eu troco esse D pela multiplicação e aí eu posso fazer multiplicação de fração. Aqui embaixo do 180 a gente tem o denominador 1 e aí você multiplica em linha, como a gente faz normalmente com fração. Então, eu teria que fazer 17 vezes 180, que é 3.060, e 100 vezes 1, que é 100. Aí, dividindo 3.060 por 100, é só andar com a vírgula 2 casas, a gente obtém 30,6 ou 30,60, que é a mesma coisa. A terceira forma de resolver seria utilizando a numeração decimal. Então, 17% é o mesmo que 17 divididos por 100. Então, eu posso escrever assim na forma decimal. Multiplicando por 180, eu vou conseguir saber quanto é o 17%. Já tem vídeo aqui no canal explicando como fazer multiplicação de número com vírgula. Então, a gente multiplica normal e coloca a vírgula no resultado. Nesse caso, eu vou fazer 17 vezes o 180, que vai dar 3.060. Como tem 2 casas decimais, vírgula aqui em 2 casas. E a última forma é utilizando regra de 3. Então, para a regra de 3, a gente monta uma tabelinha colocando ali o valor numérico e a porcentagem. Eu tenho aqui o 180 corresponde ao meu 100%. Eu quero saber quanto é 17, então x aqui no valor. Na regra de 3, a porcentagem é uma grandeza diretamente proporcional com o valor. Então, se eu tenho uma porcentagem maior, um valor maior e assim por diante. Portanto, basta multiplicar os números aqui, multiplicar cruzado para a gente conseguir resolver. Então, eu vou fazer 100 vezes x,
e 17 vezes o 180. Quando eu passo o 100 dividindo, né, é só colocar 2 casas decimais. Então, a gente trouxe aqui essas 4 formas de resolver para que cada um aprenda dentro da sua habilidade ou daquela forma que prefere fazer, utilizando fração, o raciocínio lógico ou então a regra de 3. Vou explicar rapidinho como você pode resolver uma porcentagem sem fazer cálculos muito complexos. Então, o segredo é sempre você tentar cortar 2 zeros da tua operação. Pode ser os 2 zeros em um número ou um zero em cada. Então, aqui no primeiro a gente tem o 0 do 10 e o 0 do 80. Eu corto os dois e multiplico os números que sobram. Então, 1 vezes 8, 8. Seguindo a mesma regra aqui, corto um zero em cada número, multiplico. 3 vezes 12, 36. Nesse exemplo, corto 2 zeros do 200, multiplico 6 vezes 2, 12. Aqui eu só tenho um zero para cortar. Quando isso acontece, eu corto um zero, multiplico e coloco a vírgula em uma casa decimal. Aqui também, corto um zero, multiplico e coloco a vírgula em uma casa decimal. Quando não tem nenhum zero para cortar, eu vou multiplicar e colocar a vírgula com 2 casas decimais. Não tem nenhum zero, multiplica e coloca a vírgula com 2 casas decimais. Então é isso no vídeo de hoje. Se gostaram deste conteúdo, assistam aos outros vídeos no canal. Obrigada e até a próxima!